O Jornal da Band recebe hoje o padre Flávio Miguel, ele é diretor-presidente da Santa Casa de Misericórdia aqui de Sorocaba. Vamos falar um pouquinho sobre a Santa Casa, vamos falar sobre esse hospital tão importante aqui em Sorocaba. Padre Flávio, bem-vindo, boa noite, que bom que o senhor está aqui junto com a gente para falar um pouquinho, né, sobre esse hospital e principalmente sobre as campanhas da Santa Casa aqui de Sorocaba. Muito obrigado, toda a equipe aqui da bancada, da Band FM, vocês que também nos acompanham. É um prazer estar aqui, né, nessa rádio que faz um trabalho de excelência, que a gente possa partilhar algumas coisas referentes... Notícias boas, né, padre? Notícias boas, lógico, temos que ter notícias boas também, porque senão a vida vai ficando muito pesada, não é verdade? Não tenha dúvida. O senhor está à frente da Santa Casa, tem um histórico muito bacana, né? Da forma como a sua gestão melhorou a eficiência do atendimento, mas eu acho que aquilo que eu sempre pontuo isso com o senhor, quando tem a oportunidade, que além da questão da gestão, o senhor trouxe credibilidade à Santa Casa. A Santa Casa que sempre recebeu verbas públicas dos deputados, da própria prefeitura, enfim, do governo federal, estadual, mas que não conseguia atender a população com o mínimo de excelência. A sua gestão, mas a sua credibilidade mudou a história da Santa Casa da cidade. Eu acho que é bem isso, né? Não dá para fazer cerimônia para falar isso. Houve uma mudança realmente da história da Santa Casa desde a sua chegada até aqui. Agora, eu quero que o senhor fale o seguinte, se houve ou não houve, e que ainda tem coisa para melhorar. Sem dúvida, a humildade também é a verdade, né? A gente tem que falar a verdade. Então, graças a Deus, nós temos feito o máximo, o melhor. Melhorou muito o hospital. E quando a gente fala melhorou a Santa Casa, eu estou falando de todos, corpo clínico, portanto os médicos, enfermagem, todas as equipes, porque são mais de 1.300 funcionários só na Santa Casa, mais o PH da Zona Leste, mais a UPA do Éden. Nós estamos hoje com mais de 2.000 funcionários, mais de 500 médicos, se nós colocarmos toda a Irmandade. Então é uma equipe muito grande, né? E que a gente, ao longo dos anos, foi levando o carisma da instituição, que é o carisma de servir com amor, humanizado, técnico, né? Rápido, fazer o máximo para fazermos uma gestão de excelência. E a transparência, porque a credibilidade ela vem só com o tempo. Não tem como. Segundo ponto, a credibilidade vem quando você não desvia o dinheiro público. E graças a Deus nós podemos falar isso com muita tranquilidade. Todos são testemunha disso. Então, luz atrai luz. Coisas boas atraem gente boa. Não é assim? Então, a Santa Casa de Misericórdia, ela tem feito este papel e, obviamente, como qualquer outra instituição, ela tem seus limites, ela comete seus equívocos. Até hoje, padre, sim, até hoje. Aliás, sempre terá equívocos, porque não existe nenhuma instituição humana isenta de erros. Esse não é o problema. O problema está quando a instituição ela possui equívocos, erros, e ela não conserta os fluxos, os protocolos. Então, a Santa Casa de Misericórdia, as nossas unidades pré-hospitalares, elas não são perfeitas, né? Elas estão caminhando, avançando muito, graças a Deus. Isso é notável, até pela nossa ouvidoria, os elogios, a satisfação da população. Mas, hora ou outra, acontecem coisas que a gente vê que houve realmente, por parte de alguém do hospital, uma falha. E aí, da nossa parte, cabe o que? A transparência de falar, olha, sinto muito, realmente isso aqui está errado, vamos mudar o fluxo do hospital. Aí a gente faz uma série de reuniões, muda-se aí, a partir de então, principalmente protocolos. Isso é muito bacana, porque na vida da gente é assim também, né? A gente tem que ter essa humildade, eu falava no início e repito, de rever processos, né? Para poder fazer sempre o melhor. Agora, padre, eu me recordo quando o senhor assumiu, a prefeitura
tinha problemas, na Santa Casa, desculpa, tinha problemas de falta de insumos, tinha problema com o ar-condicionado do centro cirúrgico. Não tinha mais o ar. Não tinha nada. Não tinha, o médico estava fazendo cirurgia, está sendo gravado. Eu seria irresponsável, leviano, insano, se eu falasse uma mentira que tem todo o corpo cirúrgico de prova. O ar-condicionado tinha queimado, tinha uma bacia ali parada, e os médicos suando durante a cirurgia, uma coisa assim absurda. A alimentação, o deputado Vitão do Cachorrão foi lá uma vez e filmou. O almoço era servido assim, arroz, feijão num copinho de plástico. Papel higiênico, as pessoas tinham que trazer de casa. Então, era uma situação muito caótica dentro. Essa realidade mudou. Graças a Deus, essas coisas que é o mínimo, né? É o mínimo de dignidade. Agora, padre, o número das pessoas assistidas, atendidas na Santa Casa, se a gente for traçar um paralelo desse período, esse número aumentou também ou não? Aumentou porque os leitos aumentaram. Quando nós assumimos a Santa Casa de Sorocaba, nós tínhamos somente 20 leitos de UTI. Hoje nós temos 50 leitos de UTI. Né? Nós temos mais leitos de UTI do que o conjunto hospitalar que o ADIB já tem, que são estaduais aqui da nossa região. Né? E nós temos potencial, inclusive, tenho planos a ser apreciado pela Secretaria Municipal de Saúde para o ano que vem propor. Eu tenho possibilidade de aumentar mais leitos de UTI. Eu tenho já um plano para mais 10. Ficar com 60 leitos de UTI na Santa Casa seria o ideal para que a espera de uma emergência que precise de UTI seja zerado na cidade. Estamos muito próximos, eu digo quanto UTI. E então é isso. Então, obviamente que nós fomos ampliando serviços, como agora os leitos de admissão. O que é leito de admissão? É aquela pessoa que chega da UPH e da UPA e vai para o hospital. Nós tínhamos 23 leitos, nós aumentamos agora mais 18 leitos. Então, aí houve um aumento significativo, nós quase que dobramos. Por isso que tem girado muito mais rápido. A espera nas UPHs e UPAs tem sido no máximo de um dia. Estou aqui, está sendo gravado. Pode ter um outro dia de exceção, a não ser que seja o paciente destinado a um outro hospital, né, como o conjunto hospitalar, ou se ele precisa de uma outra especialidade que não é contemplado pela Santa Casa, e aí ele fica no CROSS. Mas, salvo isso, 90% hoje do CROSS, graças a Deus, as pessoas não estão esperando mais do que um dia. Só para deixar claro, o padre falou em protocolo, eu vou emendar protocolo, logística. As pessoas que elas não têm um plano de saúde são dependentes do SUS. Então, elas procuram as unidades básicas de saúde, os pronto atendimentos, e a partir daí as pessoas são encaminhadas para a Santa Casa de Sorocaba, se for o caso. Este é o caminho, este é o protocolo. O que a gente ouve às vezes aqui... O hospital ele não é de porta aberta. Né? Isso, não é de porta aberta. O que a gente também ouve às vezes, o senhor falou sobre essa demora e alguns relatos que chegam aqui, e aí talvez não seja nem competência do senhor, a questão às vezes de falta de transporte, falta de ambulância para levar esse paciente até a Santa Casa. Sim, exatamente. Veja, a Santa Casa, ela não é responsável por essa vinda. Esses leitos que eu falei há pouco foram criados aproximadamente 2 meses. Então, de 2 meses para cá, deu uma boa melhorada nesse sentido o fluxo, porque nós ofertamos, a cidade comprou esses leitos, acabou comprando esses novos leitos de enfermaria de admissão para girar mais rápido. Quanto à questão do transporte, isso não depende da Santa Casa, né? Depende da Secretaria Municipal de Saúde, e aí existe uma série de fatores, desde aquilo que envolve as ambulâncias brancas, aquelas mais complexas que precisam serem, portanto, de UTI, onde é obrigatório por lei ter um médico que acompanhe junto, o SAMU. Então, há também essas complexidades dentro da gestão, mas aí eu fico um pouco mais limitado em fazer uma análise, já de que é uma demanda, uma gestão que pertence ao município. Padre Flávio, eu queria que o senhor
explicasse para quem, se o senhor conseguir explicar para a gente, para quem é leigo e está em casa, está no carro, está indo para casa nesse momento, enfim. Porque uma das demandas que chega aqui para a gente é assim, eu estou esperando um leito na Santa Casa e não sai o leito. Eu estou esperando um leito no Hospital de Jatene e não sai o leito. E isso é uma questão do CROSS. O senhor consegue explicar de uma forma rápida e simples para o ouvinte entender como é que funciona esse sistema de regulação do CROSS? Veja, o CROSS é uma lista. É uma lista onde vão sendo inseridos os nomes das pessoas que precisam ir para o hospital. Só que esse CROSS, ali tem uma equipe da regulação que tem um critério médico, não é um critério político. Ninguém escolhe quem vai primeiro. Então, esses profissionais escolhem aqueles que estão mais graves, há mais tempo, para serem encaminhados. É também chamado de uma regulação. Então, eles vão regulando. O CROSS, ele vai pegando aquela série de nomes, né? Então, por exemplo, a Santa Casa, acabei de abrir aqui, né? Para vocês terem ideia, no dia de hoje, até o presente momento, a Santa Casa ofereceu para o município de Sorocaba, só no dia de hoje, 30 leitos desses de retaguarda, 10 leitos de ortopedia, 1 de isolamento, 1 de saúde mental, e 2 vagas zeros foram feitas. E são preenchidas, padre, no dia ou não? Não, isso aqui é imediato. É imediato. Isso daqui é imediato. Então, o que acontece? Desculpe, nós oferecemos a vaga, agora cabe à regulação encaminhar esses pacientes. O papel da Santa Casa é isso, que nem hoje deu um total de 40 e tantos. É ela quem E esse processo vai... é eficiente, padre? Ele é eficiente, mas ele deve ser, como qualquer outro processo, revisado. Eu acredito que as pessoas que estão ali atrás do computador, né, fazendo essa regulação, são pessoas idôneas, pessoas que têm uma reta intenção, né, são médicos contratados pelo governo municipal, né, que fazem essa regulação, e eles também vão seguindo critérios, né, porque o hospital, ele também tem um limite. Então, quando nós temos uma lotação, nós comunicamos a Secretaria Municipal de Saúde, o Conselho de Medicina, o Ministério Público. Então, são várias instâncias que são comunicadas, falando, não mandem, porque não temos o que fazer. Ah, mas é obrigação do hospital receber? Não. É obrigação da prefeitura arranjar onde vai se colocar esses leitos. Tinha-se antigamente, e ainda há quem tenha uma visão totalmente equivocada de saúde, não, deu 24 horas, tem que mandar. Não é assim, isso daí é uma forma de, inclusive, promover a corrupção. Quer dizer, então você vai fazendo de qualquer hospital conveniado um depósito de pessoas e eu não vou investir o dinheiro contratando leitos. Não é assim que funciona. Nós temos que ter uma visão muito séria de saúde pública, né? Esses dias eu fiquei bem escandalizado, porque vendo Globo News, acho que em Brasília, cidade de satélites, as pessoas estão esperando 6, 7 dias. Não sei se os senhores viram, na UPA, uma coisa absurda, porque a UPA não tem uma estrutura de hospital. Sim. Por outro lado, o hospital, ele tem um limite estrutural. O que é um limite estrutural? Pois é, monitor. Então, uma pessoa, ela estava na UPA ou na UPH, ela ainda tem salas de emergência. São muito bem pagas para isso. Então, por exemplo, tem um monitor ali para manter a pessoa viva. Né? Ela está, às vezes, com uma saturação baixa, oxigenação no sangue, né? De vez, aí, sei lá, está com 94, 95, está com 86, 85. Entendemos bem disso na época da pandemia, né, pai? Exatamente. Então, é um problema grave. Então, ou ela está precisando de um respirador. Então, ali na UPH e na UPA, ela está sendo mantida viva. Na ambulância também.
se ela descer e colocar no hospital, ela morre na hora, porque eu tenho um limite de saídas de oxigênio. Não só a Santa Casa, a Unimed é assim, Santa Lucinda é assim, o GEPAS é assim, o Albert Einstein é assim, o Sírio-Libanês é assim, todos os hospitais do mundo. Se alguém fala que não, está mentindo para você, está enganando você. Mas é uma boa explicação, padre, porque a impressão que passa quando as pessoas estão, claro, todo mundo está desesperado quando tem um ente querido ali numa UPA, um PH e tal, a impressão que passa é o seguinte, que precisa ir rápido para o hospital, porque aqui não vai resistir, então é o hospital que resolve, é lá no hospital que ele vai ter um atendimento melhor, que vai ser salvo. Não é essa a impressão que a população tem? Sim, mas de certa forma a população está correta, porque o hospital... ele é para isso. Eu concordo. O problema está de que o poder público, quer o governo municipal, estadual e federal, ele tem que comprar leitos ou ampliar leitos. Nós não podemos fazer dos hospitais depósitos humanos. Porque é muito fácil vir com esse discurso, deu 24 horas, pega e manda. Vai pôr aonde? No estacionamento para morrer? Por isso que nós comunicamos o Ministério Público, o Conselho de Medicina. Porque quem vai responder caso essa pessoa venha a óbito no estacionamento do hospital? Quer dizer, não é tão simples assim. Então a população está certa, mas por outro lado, nós temos que manter as pessoas vivas. E quando não se tem os leitos disponíveis, por causa de lotação, a UPH e a UPA recebe dinheiro. Ela tem que ter salas de emergência. Senão, para que quer UPA? O PH, então vamos parar de hipocrisia no país e transforma só em unidade básica em PA, para pôr soro, aí tudo bem, mas não, elas são pagas, recebem um bom dinheiro para terem aí toda a estrutura também de quase uma UTI, vamos dizer assim, onde mantém o paciente mais grave tendo uma sobrevida ali até conseguir o leito hospitalar, porque nenhum hospital vai negar leito porque está escondendo o leito. Se eu fizer, comete um crime, deve ser denunciado. Obviamente que também uma pessoa pode estar equivocada. Uma vez eu estava dando entrevista a uma das rádios da cidade, um munícipe colocou assim nos comentários, é mentira, porque um dia eu estava internado com a minha mãe, acho que era mãe, na Santa Casa, e tal, ou a própria pessoa que estava internada, e disse, mas eu vi leitos vazios. Duas coisas, ou três até. Primeira possibilidade é porque está esperando a ambulância vir, que às vezes pode demorar 5 horas, pode demorar 1 hora, pode demorar 8 horas, então não é porque aquele leito está vazio. Segunda coisa, pode ser que alguém da UTI tenha que descer para a enfermaria, e tem que ser preparado, não desce na hora. Né? Ninguém sai da UTI e tem alta direto para casa. Então você tem que reservar aquele leito da enfermaria para que da UTI ele vá para o leito de enfermaria para depois ele ter uma alta qualificada. E o terceiro caso, que são as cirurgias eletivas, que são as cirurgias agendáveis. Então às vezes a pessoa ela tem que ter a noção de que, vamos supor, se o senhor vai fazer uma cirurgia de vesícula amanhã, sexta-feira, a Santa Casa tem que reservar antecipadamente esse leito. Porque amanhã, quando o senhor chegar no hospital... Tem que estar tudo arrumadinho. Tem que estar arrumado o leito, para o senhor poder ir para o centro cirúrgico em seguida. Não tem como alguém chegar na recepção do hospital e da recepção ela ir direto para o centro cirúrgico. Então, as pessoas, elas às vezes têm dificuldade também, e é compreensível, de não entender. Mas que bom que a Band está me dando espaço para que eu possa explicar para vocês como funciona. Padre, 6 horas e 53 minutos, a gente esgotou o nosso tempo aqui, é sempre bom tê-lo conosco, porque tem uma coisa que eu gosto muito do senhor quando converso com o senhor, é a sua franqueza. O senhor é franco. Se a resposta não for aqui a quem gostaria de ouvir, não tem problema, mas vem a resposta sincera. E isso é muito legal. Tem que ser assim, né? A gente tem mas nem todos são assim, né, padre? É que a gente está livre, né? Para poder falar, graças a Deus. Então, a gente tem que ter essa transparência, não podemos esconder a realidade, porque essa é a missão também. As pessoas, elas têm direito, né? Ninguém está fazendo favor a ninguém. Nós pagamos impostos. Você que nos acompanha aqui na Band, você paga os impostos, e é o dinheiro do seu imposto, do seu IPTU, do seu IPVA, de tudo
que vai para o governo municipal, federal e estadual e repassa para a Santa Casa. Por exemplo, passa para o Adib, passa para o Santa Lucinda. É dinheiro dos nossos impostos. E o SUS, por isso, é o maior programa humanitário que existe e tem tudo para dar certo. É só um roubar que ele dá certo.